Esse versículo ele diz o seguinte: que Jesus tinha uma missão. E qual que era a missão de Jesus? Fuzilar o mundo? Era salvar o mundo. Então Jesus ele vem para a terra, e lá do céu existe um teólogo que ele diz que antes que Deus falasse haja luz, ele disse haja cruz, porque a cruz é o fundamento do mundo. Então existe uma alegoria que diz que estavam Pai, Filho e Espírito Santo, e eles estavam dançando em uma roda, porque eles são um, então eles ficam o tempo inteiro juntos, e como se a trindade fosse uma dança, eles juntos dançando, brincando, se alegrando, e eles estão conversando dizendo assim: olha, o mundo entrou em pecado, Adão e Eva pecou e o pecado entrou no mundo, e nós precisamos fazer alguma coisa. O que pode ser feito? A única coisa que pode satisfazer a vontade de Deus e a justiça de Deus é que alguém morra, alguém santo, alguém sem pecado morra, para que os pecados do povo sejam perdoados. Então Jesus diz assim: eu vou. Aí Deus Pai fala: mas você sabe o quanto isso vai custar? E Jesus fala: eu sei, eu vou ter que morrer, não é? Deus fala: sim, você vai ter que morrer. Mas aí Jesus fala: eu vou. Porque Jesus poderia vir para condenar o mundo? Poderia. Ele tem poder para te condenar? Tem. Mas ele veio para salvar. Então ele chega aqui e ele tem uma missão. Jesus, eu imagino eu fico imaginando assim, não sei como que era a tecnologia, eu não sei como é a tecnologia no céu, entendeu, irmão? Eu não sei se lá eles usam Wi-Fi, se lá eles andam de carro, se os anjos andam de carro, se eles já andam de teletransporte, ou se eles andam de charrete, eu não sei como que é. Eu sei que geralmente você tem, isso daqui é um adendo, não tem nada a ver com a pregação, mas eu sei que geralmente você tem na cabeça que aqui tem Wi-Fi, mas no céu não tem. No céu é uma árvore bonita que a gente fica sentado debaixo da árvore fazendo nada, porque lá não tem nada de moderno, né? Mas eu acredito num céu que tudo que a gente inventa aqui no céu já foi inventado faz muito tempo, porque é Deus que nos dá a sabedoria para que a gente possa fazer as coisas. Então eu imagino que Jesus veio, não sei se ele veio numa cápsula, não sei se ele veio da cegonha, não sei se ele veio do sopro do Espírito Santo, como uma sementinha, eu não sei, eu sei que ele chegou no mundo, através do ventre de Maria, e ele nasce, e eu imagino que ele falou assim: eu tenho uma missão a cumprir. E a Bíblia é muito clara que cada um de nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se Deus tem uma missão no mundo, eu e você também temos. Nós não estamos aqui a passeio, muito menos aqui por diversão. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. E qual é a maior missão que todos nós temos? Refletir a glória de Deus, a vontade de Deus e a bondade de Deus nessa terra. E eu imagino que então Jesus olhou e falou assim: bom, eu tenho uma missão a fazer. E eu preciso cumprir essa missão, e eu preciso tomar atitudes para cumprir essa missão. Mas existem alguns jeitos de você cumprir uma missão. Quem aqui acredita que a sua vida é muito difícil? Tem gente aí. Seja sincero, irmão. Vai, eu sei que você chega em casa depois do trabalho falando: ó, vida, não aguento mais esse negócio de viver. Quem aqui acha, tudo bem, a minha não é muito difícil, mas quem já ouviu aqui falando assim: nossa, a vida é uma coisa difícil,
é um fardo a se viver. Eu não aguento mais, eu tenho que acordar todo dia, trabalhar todo dia, e a gente está cansado, aí vem a criança e quer atenção, e a gente tem que cuidar dela. Por isso que eu estou fugindo de casar por enquanto, porque depois eu sei que vai ter filhos, e eu vou pensar isso, nossa. Mas eu estava me perguntando, o que faz a vida de alguém ser mais fácil e a vida de alguém ser mais difícil? Aí você vai falar assim, é a herança que ele recebeu. Pode ser? Pode. Facilita? Facilita. Mas tanto eu, tanto você, nós podemos facilitar a nossa vida através de decisões, escolhas e atitudes. Porque Jesus, ele tinha uma missão a fazer, e era uma missão difícil? Era. Agora imagina se além da missão ser difícil, ele ainda dificulta a missão fazendo escolhas erradas, dando atitudes erradas. Muitas vezes quem está dificultando a sua vida não é o diabo, não é o inferno, não é Lúcifer, é você. É você escolhendo coisas que você não deveria ter escolhido. Quem aqui já tomou uma decisão errada que depois você falou assim, meu Deus do céu? Quem aqui já percebeu que você estava indo bem? Você ia chegar lá. Aí você tomou uma decisão, você tomou uma atitude, você falou alguma coisa, você pediu demissão, ou você resolveu entrar no emprego e o negócio afundou e você falou, caraca, voltei para a estaca zero. Que bom, não sou só eu. Agora, Jesus, ele dificultou a vida dele? Em nenhum momento. E é isso que eu vim aqui te dizer, que nós podemos aprender com Jesus como facilitar a nossa vida e facilitar o cumprimento do nosso propósito na terra. Porque a gente não precisa acordar todo dia falando, meu Deus, que coisa difícil. Já a Bíblia, o próprio Cristo disse, basta cada dia o seu próprio mal. Mas aí o que você faz? Você coloca mais mal ainda. Porque você fala, não basta o que já tem a vida, eu vou colocar um monte de decisão errada, eu vou fazer um monte de coisa que não vai dar certo, e que eu gosto de coisa difícil mesmo, até porque a gente tem na nossa cabeça, que tudo que é de Deus tem que ser muito difícil, mas já basta o difícil de Deus, você não precisa colocar coisa mais difícil ainda. Sabe, e nós temos também na nossa cabeça que quando é de Deus vai acontecer, igual eu falei semana passada. Agora, se Deus te deu o propósito de pregar o Evangelho, mas você tomou uma decisão de não falar de Jesus, você vai cumprir o propósito de Deus? Não, porque existe um propósito, mas quem decide se você vai cumprir ou não, vai andar rumo a esse propósito ou não, é você. Nós temos muito a crença de que, não, vai acontecer, eu serei jogado de alguma maneira sobrenatural para cumprir o propósito de Deus. A única pessoa na Bíblia que foi jogado assim para cumprir o propósito de Deus, acabou ainda bravo com Deus, que foi Jonas, que foi para a baleia, que foi tudo, e no final ele estava o quê? Era bravo com Deus. Eu vim aqui, fiz tudo que o Senhor mandou, nem queria estar aqui, fiz tudo, e o Senhor ainda perdoou todo mundo. Ele ainda fica bravo, porque se não é a nossa escolha, então a gente não consegue fazer com alegria, e Deus, Ele faz com que os propósitos dEle na nossa vida, a gente tem que servir com alegria. É por isso que o salmista diz, que ele ia com alegria, alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos construir a arca. Alegrei-me quando me disseram, vamos atravessar o Mar Vermelho. Alegrei-me quando me disseram, quarta-feira tem culto. Alegrei-me quando me disseram, eu vou pregar na quarta-feira, porque eu estou feliz de estar fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele não dificultou a vida dele, porque já basta a dificuldade da própria vida. E eu quero te falar pelo menos quatro atitudes que vão facilitar que a sua vida, não é só o seu propósito, mas é a sua vida inteira. Se você cumprir esses 4 mandamentos do Gustavo, você vai ter uma vida mais tranquila. Jesus não falou nada antes da hora. Jesus, ele ficou 33 anos na terra. Ele não falou nada quem ele era antes da hora, antes que Deus permitisse que ele falasse quem ele era. Foi apenas com 30 anos de idade que Jesus decide então se revelar como Filho de Deus. Até então Jesus era Jesus Cristo, era Filho de Deus e ele sabia que ele era, mas para as pessoas ele era? Para as pessoas ele era Jesus o carpinteiro, que lá batia um pouquinho, fazia lá umas mesas, umas cadeiras. Jesus era um cara que entendia bastante de carpintaria, mas ele entendia de milagre para as pessoas? Ele entendia do sobrenatural? Não. Ele entendia das grandes coisas dessa vida? Ele entendia de relacionamento com o Pai? Não, as pessoas sabiam que ele, aliás, Jesus, se você conhece um pouco da história, você sabe que Jesus nem passou na escola rabínica para ser um rabi. Com 12 anos ele foi dispensado da escola, ou seja, as pessoas olhavam e falavam assim, esse daí nem para mestre serve, vai ser carpinteiro. Ou seja, Jesus, ele não contou quem ele era antes da hora. Aí sabe o que acontece com a gente? Deus nos dá uma promessa, você recebe uma profecia na igreja, no culto, no outro dia você já chega, coloca no Facebook assim, serei o próximo presidente do país porque Deus me prometeu. Eu serei o próximo pastor dessa igreja, porque Deus falou comigo. Você recebe a profecia aqui, aí você é o faxineiro, e nada contra faxineiros, você é o faxineiro do seu trabalho, e você trabalha na Google, aí você chega lá, no primeiro dia você fala assim, olha, você chega para o CEO da Google, e fala assim, é o seguinte, Deus falou comigo, eu sou o próximo presidente dessa empresa, me segura. O que acontece com você? Você está no olho da rua no outro dia, ou no mesmo dia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi inteligente, ele não arrumou problema antes da hora, porque ele sabia que a hora que soubessem que ele era Filho de Deus, e que ele era Deus, as pessoas iriam tentar matá-lo, porque não aceitariam um outro rei. Você lembra de José? José, ele teve um sonho, que a família dele se dobrava perante ele. Aí o que José vai fazer de inteligente? Chega no café da manhã, junta a família e fala assim, paizão, você vai se dobrar diante de mim, olha para os irmãos e fala, vocês tudo vão se dobrar diante de mim, porque Deus falou que eu sou o cara, vocês vão se dobrar perante mim. Aí o que acontece com José? Ele começa a ser perseguido, e às vezes nós, porque não entendemos o tempo de que cada promessa, nós não precisamos falar para as pessoas o que Deus nos prometeu, nós só precisamos viver aquilo que Deus nos prometeu, porque na hora certa, você já vai ter inimigo bastante, para você lutar contra, você não precisa arrumar inimigo antes, porque José quase não vive a sua promessa, porque ele decidiu falar antes da hora.
Você consegue perceber isso? Que você falar antes da hora pode tirar a realização da promessa, ou pode pelo menos dificultar a realização da promessa. Porque eu gosto de ficar imaginando. Então eu fico pensando, se José ficasse quietinho e começasse a trabalhar lá com o pai dele, com a família, aí ele ia começar a administrar bem lá as vaquinhas, os bois, as ovelhas, aí o pai dele ia falar assim, olha, acho que você é bom nisso, hein, vou te colocar aqui, olha, cuida, tal, e vai indo, aí ele vira um grande administrador, aí podia acontecer, sabe do quê? De Faraó ficar sabendo que tinha um camarada muito bom, ligar para José lá, passar um WhatsApp para José e falar assim, José, abriu uma vaga aqui de governador do Egito, e eu queria saber se você quer vir trabalhar aqui comigo. Seria mais fácil? Seria, mas o que José fez? Abriu a boca, e porque ele abriu a boca antes da hora, ele passou por muitas dificuldades. Ei, meu irmão, fica tranquilo, o que é para ser seu é seu, e só fale na hora que Deus mandar você falar. Jesus ficou 30 anos passando desapercebido, para lá e para cá, só preparando, só conhecendo o pessoal, só sabendo onde eram os melhores lugares para ele pregar. Acho que ele imaginava assim, ele subia lá no Monte Sinai e falava assim, aqui é um bom lugar, eu vou vir pregar aqui. Aí daqui a pouco ele via lá e falava assim, nossa, ali é um bom lugar também. Acho que ele já via assim, sabe, olhava e pensava, esse Pedro aí, eu acho que ele vai ser bom quando ele for um discípulo. Só que ele esperou o momento certo. É por isso que quando Maria vai falar para ele, vai, obedeçam a ele, ele fala, não chegou a minha hora. Sabe por que ele disse assim? Ele disse, não porque ele não queria fazer milagre, ele disse assim, que dá para esperar mais um dia para eu arrumar problema? Porque eu sei que o Filho de Deus vai causar ciúme nas pessoas, eles vão tentar me matar. Ei, quando você assumir quem você é, eles vão tentar te matar. Então espera só na hora que Deus falar. Jesus, ele escolheu com quem ele iria andar. Olha o que diz lá em Lucas 6,13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. O que ele fez? Escolheu. Fala para a pessoa, eu vou mais uma vez. Escolheu, fala para ela, escolheu. Chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, ou seja, tinha mais de 12? Tinha, porque ele chamou os discípulos e escolheu 12 para ser aqueles que andariam com ele, que seriam os seus apóstolos. Nem todo mundo, meu irmão, faz sentido para o seu propósito. Você pode ter inúmeros colegas, mas nem todos eles você deve escolher para andar junto com você. Jesus escolheu daqueles muitos discípulos, ele escolheu 12 que enfrentariam praticamente tudo com ele e por ele. Ele sabia que aqueles 12, eles morreriam para pregar o Evangelho e por pregar o Evangelho. Ele não chamou ninguém que não estava ao lado dele, na missão dele. Aí o que a gente faz? A gente quer escolher os nossos melhores amigos. A gente quer escolher os amigos de infância. A gente quer escolher para andar com a gente as pessoas que a gente tem afinidade. Você não vê Jesus em nenhum momento falando assim, nossa, porque eu sou muito amigo de Pedro, então eu vou chamar Pedro porque eu vou dar uma boquinha para ele. Você já viu isso daí? Quando você entra no emprego, qual que é a primeira coisa que você promete para alguém? Quando eu estiver lá, um ano depois, fica tranquilo que eu vou tentar te colocar lá dentro. Ou estou mentindo? Você tenta fazer isso. Às vezes a pessoa é mó pilantra, você sabe que trabalha mal, você sabe que vai queimar seu filme, mas você faz o quê? É meu amigo, eu vou colocar ele lá dentro. E quem se prejudica? Você. Quem não cumpre o seu propósito?
você, porque você escolhe pessoas por afinidade, por amizade, enquanto você deveria escolher pessoas que estão juntas no seu propósito. Já teve pessoas que andaram comigo que eram meus melhores amigos, mas eles não tinham nada a ver com o meu propósito. Eu queria pregar e eles queriam ir para o bar, e eu ficava, não sei se eu prego ou se eu vou para o bar, e eu tive que um dia falar para eles assim: olha, é o seguinte, não dá mais para andar com vocês. Ah, seu crente chato, ah, virou carola. Não é carola, é porque eu tenho um propósito e vocês estão atrapalhando o meu propósito. Eu vou andar com gente que está comigo. Jesus escolheu 12 que estariam com ele. Sansão se deu mal porque escolheu a pessoa errada. Você quer pregar o evangelho, mas você casa com Dalila, irmão, não dá. Ah, é porque eu amo, é meu crush. Ai, é porque quando eu era adolescente eu era apaixonado por ela. Meu irmão, não dá. Se você é Sansão, você precisa se casar com pessoa que está junto com o seu propósito, lutando o seu propósito. É por isso que tem muita gente que casa errado e depois a vida não vira em nada, porque não consegue cumprir a vontade de Deus, porque o maior empecilho está dentro de casa. Casa com um homem mole para você ver se você vai ficar rica. Não vai nunca. Casa com uma mulher gastadeira para ver se você vai ficar rico. Não vai, porque você ganha 10, ela já gastou 11. Passou no cartão de crédito 11 ali. Porque não está junto no seu propósito. Não sentou junto para economizar e falar, vamos lá. Sansão, ele escolheu a pessoa errada. Dalila não era mulher para ele. Aí ele decide ficar com quem? Com Dalila. E o que acontece com ele? Ele paga o preço de sangue por isso. Porque ele era para ser um grande homem. Mas tudo bem, ele era muito forte. Mas ele vira um burro de carga, por causa que ele casou com a pessoa errada, e aí no último ato dele, é um ato heróico, mas ele morre nesse ato heróico. Ei, o preço de não escolher pessoas que estão alinhadas ao seu propósito, pode ser a sua morte, antes da hora, antes do tempo determinado, porque você sabe como são pessoas, elas têm o poder de te animar, e têm o poder de te desanimar. Elas têm o poder de te dar vida e têm o poder de te dar morte. Quem aqui, eu já fui assim. Aliás, todos nós somos assim. Mas por isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes você ama uma pessoa, aí você conhece uma outra pessoa e ela começa a falar mal daquela pessoa. Daqui a pouco você já está olhando torto para a pessoa que você amava, porque você foi influenciado. Aí daqui a pouco você está falando mal da igreja porque você foi influenciado. Você está falando mal do seu chefe porque você foi influenciado. Por isso que a gente precisa saber, eu estou junto com a minha empresa ou eu estou contra a minha empresa? Eu estou junto com a minha igreja ou estou contra a minha igreja? Eu estou junto com o meu propósito, com o meu Deus, ou estou contra o meu Deus? Porque são as pessoas que nós escolhemos que elas vão guiar a gente. Você sabe que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Você fala parecido com elas, você se veste parecido com elas. Eu acho muito legal que uma vez uma família começou a ser amiga da nossa família, e passou umas 3 semanas a pessoa tinha ido no shopping, e depois ela tinha trocado o carro. Aí, por que você foi no shopping e trocou o carro? Ah, porque o carro do pastor é bonito, e eu fiquei mal tendo aquele carro lá, capenga. Aí eu fui e comprei outro carro para poder andar ao lado dele, porque eu entendi que eu precisava dar um carro melhor à minha família. Aí depois as roupas mais bonitas, a pessoa falou assim, eu percebi que as minhas roupas eram muito feias para andar com eles, porque tem pessoas que te elevam, e tem pessoas que te derrubam. Escolha as pessoas com quem você vai andar segundo o propósito que Deus colocou no seu coração, porque isso vai dizer muito sobre se você vai realizar o propósito ou se você não vai realizar. Eu tenho certeza que alguém aqui, que pelo menos uma pessoa já deixou algo, já abandonou algo, porque colocou uma pessoa errada no seu plano, ou a pessoa dificultou muito, porque ela foi lá, fez uma lambança,
e depois para refazer a lambança demorou. Jesus escolheu 12, até Judas estava no propósito, porque o profeta já havia profetizado que alguém teria que trair Jesus, e isso era um sinal de que ele era o Messias. Judas não foi um erro, Judas estava totalmente planejado, alguém precisava entregar o Filho do Homem para que ele fosse à cruz e desse vida e vida com abundância para mim e para você. Jesus, ele não trocou a glória do futuro pelo conforto do agora. Lucas capítulo 4, versículo 13. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia, preste atenção, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Foi quando Jesus negou o pão, negou os poderes do mundo, negou mostrar que ele era filho de Deus e que ele tinha poder sobre as coisas, que então ele foi revestido do poder do Espírito Santo, e porque foi revestido do poder do Espírito Santo, a sua fama se espalhou. Sabe, na nossa vida, o que impede a gente de cumprir o nosso propósito são as pequenas tentações de todos os dias. E a gente se embanana nelas. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela diz: nos livra do mal, nos livra das tentações. O que é isso? Nos livra da gente se perder no meio das pequenas propostas de todos os dias. Um salário melhorzinho na outra empresa pode ser a tentação de Satanás. A chance de ficar em casa vendo Netflix, ao invés de ouvir a palavra de Deus e aprender algo de Deus, pode ser a tentação de Satanás. Dormir meia hora a mais, ao invés de entrar no seu quarto e dobrar os seus joelhos e orar para ter intimidade com Deus, pode ser o que está atrasando a sua vida, o seu propósito, o seu ministério. Pode ser o que esteja dificultando, porque quando você dormir é bom? Eu gosto, só que quando a gente ora, o céu se abre, a nossa mente se abre, Deus fala conosco e nos dá estratégia para que a gente prossiga com mais facilidade naquilo que Ele nos propôs. E a gente prefere, às vezes a gente fica nas pequenas tentações, porque o conforto de agora, a gente foge, sabe, o ser humano ele tem algo, o ser humano gosta de fugir da dor. Quem aqui gosta de sofrer? Sabe então o que você faz? Toda vez que você vai sofrer, você foge. Só que às vezes, para você viver o extraordinário, você tem que renunciar ao agora. E a gente não quer renunciar ao agora para viver o extraordinário amanhã. Jesus, alguém oferecer pão quando você está com fome é bom? É bom? Você aceitaria? Sim? Alguém oferecer os reinos deste mundo para você é bom? Vai falar que não é. Você provar que tem poder para mandar nos anjos é bom? Porra! Anjo, direita, esquerda, dá uma cambalhota. Você vira o cara, você vira a mulher. Mas extraordinário é suportar a tentação e sair cheio do poder do Espírito Santo e assentar-se no trono à direita do Pai. Se Jesus aceitasse a tentação de Satanás, ele não sairia cheio do poder do Espírito Santo e muito menos se assentaria à direita do Pai, porque o Pai olharia para ele e diria assim: você não é digno de sentar ao meu lado, porque você cedeu à tentação de Satanás. Ei, meu irmão, eu quero te falar que pode estar vindo coisa boa para você, proposta boa para você, pode estar vindo palavras boas para você, oportunidades legais para você, mas aquilo que Deus te prometeu é extraordinário e te faz ouvir: filho amado, eu tenho prazer em você, seja bem-vindos, amados do meu Pai.
Essa é a diferença, que o Satanás pode nos dar o bom, mas é só Deus que pode te ceder o extraordinário. Moisés era um hebreu no Egito, adotado pela família real do Egito. E o que ele estava fazendo em vez de ficar quieto? Ele estava arrumando confusão com o faraó por amor aos hebreus. E quem ele se tornou? O libertador. Ele se tornou a referência para os hebreus. Ele se tornou um dos homens mais falados em toda a história, um dos líderes, uma referência de liderança. Sabe por quê? Porque ele decidiu sair da vidinha de adotado no Egito, vivendo no conforto do Egito, para viver no deserto. Só que esse deserto o tornou extraordinário nas mãos de Deus. É o deserto que pode te tornar extraordinário nas mãos de Deus. Então saia do conforto. Se Deus te mandou para o deserto, vai correndo, porque é isso que vai fazer você ser um homem usado nas mãos de Deus. João capítulo 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Quantos anos? 3. E João fala que ele imagina que em todos os livros não caberia o que Jesus fez em quantos anos? 3. Então Jesus fez bastante coisa para não caber em nenhum livro. Meu irmão, eu comprei um livro de 600 páginas que ele não acaba nunca. Eu estou lendo faz 3 anos, ele não acaba. Brincadeira, não é 3 anos não, mas parece que não acaba. Eu leio e meu pai olha para mim e fala assim: nossa, ainda não chegou nem na metade. Eu falo, é meu propósito, eu vou acabar esse livro em nome de Jesus. Então eu fico imaginando, se dá para escrever 600 páginas e ainda João disse que a história de Jesus não caberia em todos os livros, quanto tempo demoraria para ler o que Jesus fez nessa terra? Mas aí a Bíblia fala um negócio que complica a minha e a sua vida. Ela diz que nós faríamos obras maiores. Aí você tem 50 anos de crente, e a sua história com Deus pode ser contada em 2 páginas do papel de pão da padaria. Porque você não fez quase nada. Não vou falar que você não fez nada, porque eu tenho fé em você. E eu também eu estou me incluindo nessa história. Vamos contar a história ministerial do Gustavo. Então ele ia pregar de quarta, depois numa outra quarta ele pregou de novo, e numa outra ele pregou de novo. Aí teve um domingo que o pastor chamou ele para pregar, foi o ápice. Aí ele pregou no domingo, e depois na outra quarta ele pregou. E foi um looping eterno, prega, quarta, prega, quarta, prega, quarta. Aí se você quiser enrolar um pouco, você coloca o tema da pregação, que é para dar uma ajudada, para encher um pouco o livro assim, mas não daria 600 páginas. E já faz mais de 3 anos que eu prego, e faz mais de 3 anos que você é crente, faz mais de 3 anos que você está na igreja, que Deus já te deu um propósito, uma missão, já faz mais de 3 anos, e ainda não coube, mas Deus falou que você faria obras maiores do que Ele. Então por que nós não fazemos obras maiores? Por que Jesus em 3 anos fez muito mais do que nós? Porque Jesus, Ele decidiu que Ele ia fazer a vontade de Deus. Parece tão óbvio, né? Mas Ele decidiu que Ele faria a vontade de Deus. Jesus, Ele fala assim: não, eu vim fazer a vontade do meu Pai, e eu vou fazer. Aí sabe o que acontece com a gente? A gente quer fazer a vontade de Deus, aí daqui a pouco a gente fala assim: poxa, mas aquela oportunidade, aquela empresa ali é muito boa. Ah, não, eu vou casar, mas putz, olha aquela bicicleta ali, aquela bicicleta é show de bola, eu vou comprar aquela bicicleta. Aí você ia casar, ano que vem você vai casar daqui 10, porque você resolveu ir no McDonald's,
Porque você e a sua noiva, o seu noivo, vocês não conseguem. Eu estou falando de mim isso, tá bom, irmão? Estou falando de mim. Porque a gente quer casar, mas quando fala assim, nossa, abriu um novo lanche do McDonald's. Nossa, vamos. Não, casar a gente vê depois. O importante é a gente comer o lanche do McDonald's. Porque não tem foco. Jesus, ele viveu 30 anos. De boa, tranquilo. Fazendo lá cadeira, fazendo mesa, andando com seu pai, indo na praia. Aí ele decide que, olha isso, 30 anos, em 10% praticamente do tempo da vida dele, ele conclui tudo que Deus tinha pedido para ele fazer. E você faz 10 anos que está tentando começar a fazer o que Deus te pediu para fazer, e você ainda não conseguiu mal começar. Em 3 anos Jesus começou e terminou, porque quando ele decidiu viver o ministério dele, ele viveu o ministério até o fim. Ele não tinha outra coisa, ele não pensava em outra coisa. Você não vê Jesus falando assim, nossa, peraí que eu vou ver um Netflix agora, eu vou ficar aqui tranquilo, eu vou dar uma descansada, porque até o descanso de Jesus é intencional. Até quando ele vai falar com o pai, ficar solitário, não é que ele está ignorando as pessoas, é porque ele está se enchendo do pai, para voltar e poder dar mais às pessoas. Ele está ouvindo com mais nitidez a vontade de Deus, para voltar lá e proclamar as boas novas de alegria. Tudo que Jesus fez em 3 anos, ele fez para que ele fosse para a cruz, e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus ele coloca tudo para que todas as coisas contribuam para um fim específico, até quando ele, não, mas ele vai ficar um tempo com a família dele. Aí o que ele fala quando vem Maria e José? Ele fala assim, quem são meu pai e minha mãe, quem é minha família, a não ser aqueles que cumprem a vontade do meu pai. Jesus ficou 30 anos com a família, agora era tempo de ficar com Deus e com as pessoas que cumpriam a vontade de Deus, não era mais tempo de perder tempo. Ei, meu irmão, quero te falar uma coisa, se em um ano você decidir cumprir a vontade de Deus, você separar um ano para que você faça a vontade de Deus, que você elimine o Netflix, elimine o churrasco no final de semana, elimine a praia no final de semana, elimine as coisas que não te levam para a vontade de Deus, que não agregam na vontade de Deus. Eu posso te dizer com toda convicção do mundo, que em um ano você já vai estar muito mais lá na frente do que você está hoje, porque o que Jesus fez foi, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. É isso que Deus diz a Josué, Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda do que diz a minha palavra. Quando você fica focado, a sua caminhada é mais fácil e é mais rápida. Zaqueu queria falar com Jesus, e ele saiu e ele fez tudo o que fosse necessário para falar com Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria ser curada, então ela entra na cidade e ela faz tudo o que ela deveria fazer para que ela tocasse em Jesus, e quando ela toca em Jesus, ela é curada. A única coisa às vezes que nós precisamos fazer, é parar de mimimi, e fazer tudo que a gente sabe que deve ser feito, para que a gente conclua aquilo que Deus nos prometeu. É fazer tudo que a gente sabe que deve ser feito, para resgatar a nossa família. É tudo que a gente deve ser feito, para a gente resgatar o casamento. É tudo que a gente deve ser feito, para resgatar a intimidade com Deus. É tudo que deve ser feito, para a gente resgatar a nossa vontade de proclamar as boas novas. É tudo que deve ser feito, sem se desviar para a direita, nem para a esquerda, e simplesmente cumprir a vontade de Deus, porque você não precisa de 50, 60, 70 anos, se você colocar as suas energias, o seu tempo, as suas finanças. Lembra de Noé, como nós falamos? Noé concluiu em tempo hábil, porque ele colocou tudo que ele tinha para concluir a jornada que ele precisava concluir. Mas se você ficar dividindo, se você ficar espalhando, se você ficar, não, um dia na igreja, 10 na praia, um dia
com Deus, 10 na praia. Um dia eu oro, um dia eu peco, um dia eu oro, um dia eu peco. As coisas vão se demorar mais, mas Jesus, Ele nos mostrou que a gente pode simplesmente olhar para o foco e falar como Paulo: eu vou para o alvo, eu vou para o alvo, eu vou para o alvo, nada vai me atrapalhar para chegar no meu alvo.